Então, boa noite, gente. Eu sou a Luísa e hoje eu vou falar sobre a gente no Pilotis. Vou começar com uma pergunta. Todo mundo aqui sabe o que é Pilotis? Quem não sabe, mãos? Bom, algumas pessoas. Pois é, 6 meses atrás eu também não sabia o que era Pilotis. Explicando, Pilotis é essa parte térrea que tem bem característica de todos os blocos em Brasília, assim, no plano piloto, que é aberta e é livre, todo mundo pode passar. E quando eu mudei para o plano piloto, não foi só o significado de Pilotis que eu aprendi. Eu aprendi que, assim, eu percebi que as pessoas se comportam de uma maneira diferente. Eu vim de Taguatinga e lá é diferente, assim. Eu sinto que as pessoas são mais próximas. No fim, elas se conhecem mais uns aos outros, seus vizinhos, do que o que eu observo aqui no plano piloto. Então, eu sempre peguei carona com a minha vizinha da rua do lado para ir para a escola. As senhorinhas na minha rua, elas sempre fazem novena de Natal. Sim, sempre está acontecendo esse tipo de integração. Esse é o meu cachorro, ele se chama Theo. E na minha rua todo mundo conhece meu cachorro, todo mundo sabe o nome do meu cachorro. Então eles sempre tocam o interfone lá de casa e falam: "Oh, o Theo está do lado de fora, abre para o Theo, deixa ele entrar". Então são certas coisas que acontecem lá de uma maneira tão natural e que aqui eu não vejo esse tipo de coisa. Então, essa é Brasília, né? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção e, assim, fiquei inquieta com essa situação de Brasília e dos brasilienses serem assim tão taxados como frios e distantes e essa coisa e tal, assim. E não é só eu que vim de Taguatinga que tenho essa percepção. Os próprios brasilienses que nasceram aqui, que foram criados aqui, se incomodam com essa atitude deles mesmos, né, assim, do brasiliense em geral. E você pode pensar que isso é uma característica de toda cidade grande, mas vocês têm que concordar comigo que Brasília é diferente, não é só por ser uma cidade grande, que ela nem é tão grande assim, né? Mas aqui todo mundo, assim, a geografia da cidade, ela dificulta essa aproximação entre os habitantes, assim. O espaço físico ele não contribui para o encontro ao acaso. Brasília não é uma cidade óbvia, assim. Imagina um turista aqui em Brasília, ele não sai pelo centro com um mapa na mão, tentando só sentir o clima da cidade. É complicado, isso não acontece. Aqui o comércio ele é espalhado, então você precisa de carro para chegar em todo lugar, ou de transporte público, e o transporte público não é assim eficiente. Então a cidade não te dá essa oportunidade de contato físico com as pessoas. Por causa disso, você acaba ficando sempre no seu mesmo ciclo de amizade. Então, é o mesmo ciclo de amigos do ensino médio, da faculdade, do trabalho, e você não sai, você não consegue sair dali, porque você tá dentro do seu carro e que não te possibilita olhar para o lado, olhar para as outras pessoas. E o Pilotis é um trabalho que surgiu, assim, acadêmico, que ele vem para tentar quebrar essa situação, assim, para tentar fazer diferente. Então é uma questão da gente se perceber como brasiliense, que é o brasiliense frio. Assim, quando fala de brasiliense, você não está falando de uma outra pessoa, é a gente perceber que nós estamos agindo assim. Então, quantas vezes você não desiste de dar bom dia para o vizinho do lado depois de algumas tentativas? Então, você se muda para um prédio novo e você fala, bom dia. E aí você recebe aquela resposta assim, sabe, com a cara de a pessoa não quer te responder. E aí você, um mês depois, encontra aquele morador, aquele vizinho e tenta de novo pensando, não, aquele dia ele estava num dia ruim. E aí você tenta de novo e aí você recebe aquela mesma resposta com a cara fechada. E aí você desiste de dar bom dia. E quando você desiste, você está se transformando naquele brasiliense que você tanto critica. Então, o Pilotis, que surgiu como projeto acadêmico, o trio, nós somos o trio de idealizadores, eu, Débora e Kozak. E a gente enxerga que tem gente que é assim mesmo, que é frio, que não quer conhecer o vizinho do lado, não quer conhecer ninguém, quer continuar no mesmo grupo de amigos, mas tudo bem, a pessoa pode continuar a vida dela assim, mas é por acreditar que existem pessoas que querem fazer diferente. As pessoas, elas
elas querem agir diferente, mas elas não sabem como. Então, o Pilotis ele surge como uma proposta, é um abrir a porta, convidando para você entrar e te dar a oportunidade de fazer diferente. Então, o Pilotis hoje ele funciona no Facebook como um grupo de Facebook que a gente incentiva as pessoas a colocarem lá o que elas querem compartilhar. Seja compartilhar uma ferramenta, um material, um conhecimento, compartilhar uma ideia de uma coisa nova que está acontecendo na cidade. Então, você coloca lá, quero ir para um cinema, para um certo diretor de um filme que seus amigos não gostam, e você não está afim de ir sozinho. Então, você coloca lá, estou querendo ter um tal filme hoje, alguém quer ir? E aí alguém vai te responder, e aí você vai encontrar aquela pessoa para te fazer companhia. Então, é questão de compartilhar o tempo. A gente tem tanta coisa para compartilhar que a gente não imagina, né? Então, esse foi um dos primeiros, acho que o primeiro encontro que aconteceu no Pilotis, dentro do Pilotis, assim, tinha a categoria de idiomas. E muitas pessoas se manifestaram com o interesse de aprender a falar francês, de praticar a língua. Então, nos reunimos, e eu tinha esse interesse também, e estávamos lá, 5 pessoas, vindo de lugares, cada um de um lugar diferente, e de que forma eu ia encontrar aquelas pessoas que queriam, que com esse interesse em comum de aprender a falar francês, de conversar, se não fosse essa porta que o Pilotis abriu para mim. Então, eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas esse dia e nos dias que seguiram, e uma coisa interessante é que eu percebi é que essas pessoas, elas não estavam lá só para querer falar francês. Elas não estavam lá só por esse objetivo específico. Elas estavam animadas com essa ideia nova de sair desse seu ciclo de amigos, sabe? De conhecer gente nova, sabe aquela hora que você está cansado dos seus amigos, assim, que você quer só ver gente nova? Então, vem para disponibilizar isso também. Então, depois do encontro de francês, aconteceram vários outros encontros, encontros de gastronomia, encontros por encontros, assim, aconteceram vários piqueniques para a gente se encontrar, ver gente nova, encontrar pessoas que você já tinha conhecido em outros encontros, em outros eventos, e aí que você começa a ver que Brasília não é tão pequena assim. A gente tem essa ideia errada de que, nossa, Brasília é um ovo, né? Só tem eu e alguém que eu conheço, que me conhece, tal, assim, amigos em comum sempre. Não, mas não é isso. A questão é que a gente está sempre naquela rota, naquele mesmo cotidiano, e a gente não procura coisas novas. Então, é inevitável que a gente acaba conhecendo amigos de amigos e pessoas que têm amigo em comum. Então, com o Pilotis, com esses encontros, eu percebi que Brasília é enorme e que existem pessoas maravilhosas escondidas dentro das suas casas, dos seus apartamentos, e que se a gente não se permitir esse momento de fugir do nosso cotidiano, a gente tem que fazer isso, né? Então, tá. Essa é a Manu, uma grande amiga que eu conheci no Pilotis, e ela, assim como vários outros brasilienses, que saíram da sua cidade natal e caíram de paraquedas em Brasília. Manu veio de Salvador, assim, uma cidade com pessoas super carismáticas e aquela coisa do baiano, e aterrissou aqui em Brasília, essa cidade deserta, assim, com pessoas frias, e foi difícil ela se integrar, assim, porque todos os ciclos sociais eles eram muito fechados. Então, ela passou meses sem conhecer nenhum brasiliense de fato. E hoje ela pode falar da cidade com carinho, da cidade e dos seus novos amigos. Então, ver que o Pilotis ele possibilita esse tipo de coisa é acreditar assim, que essa mudança dentro de cada um ela é possível. Então, se a mudança em cada um é possível, é porque a mudança geral é possível. E assim, o que mais me gratifica, assim, o mais gratificante para mim é que não sou eu, não é a Débora nem o Kozak que fez isso. Assim, é cada um, é todo mundo junto. Porque o Pilotis é livre, o Pilotis é de todo mundo e é de cada um aqui também. Então, obrigada.